Bom dia, meus seguidores do canal do YouTube. Estou gravando esse outro vídeo porque passei a noite inteira estudando e meditando. E agora eu vou falar em Gênesis, a mensagem para todos vocês entenderem e compreenderem. E fiquem até o final dos 67 livros da Bíblia Sagrada, que eu vou mostrar e provar para vocês dentro da Bíblia que Jesus ele é o Messias, o Filho de Deus. Como todos os apóstolos provaram, todos eles provaram que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Mas vocês só vão ficarem sabendo e vão entender se vocês ficarem até os 66 livros, até o final. Fiquem até o fim, me acompanhando e assistindo os vídeos, e compartilhando e comentando. Livro de Gênesis, ainda estou no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Capítulo 30. Gênesis capítulo 30. Não tem versículo primeiro, mas a mensagem começa do capítulo 30. Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Léia e disse ao marido: Jacó, dê-me filhos, e não eu, senão eu morro. No versículo 2 está escrito: Jacó ficou zangado com Raquel e disse: Você está pensando que eu sou Deus? É ele que não deixa você ter filhos. Versículo 3. Então Raquel disse: Aqui está a minha escrava Bila, tenha relações com ela. Quando ela tiver um filho, será como se fosse meu. Desse modo eu serei mãe por meio dela. Versículo 4. Assim Raquel deu a Jacó a sua escrava Bila para ser sua concubina, e ele teve relações com ela. Versículo 5. Porém Bila engravidou, ficou grávida, e deu a Jacó um filho. E no versículo 6 está escrito assim: Então Raquel disse: Este menino vai ser chamado de Dan, porque Deus foi justo comigo. Ele ouviu a minha oração e me deu um filho. Versículo 7. Bila ficou grávida outra vez e deu a Jacó outro filho. Aí Raquel disse: O nome deste menino será Naphtali. Ele vai se chamar Naphtali, porque lutei muito contra a minha irmã Lia e venci. No versículo 9 está escrito assim: Quando Lia percebeu que não ia ter mais filhos, deu a sua escrava Zilpa a Jacó para ser sua concubina. E no versículo 10 está escrito assim: E Zilpa deu a Jacó um filho. E no versículo 11 está escrito assim: Então Léia disse: Que sorte, este menino vai se chamar Gade. No versículo 12 está escrito assim: Depois Zilpa deu a Jacó outro filho, e Léia disse: Como sou feliz, agora as mulheres dirão que eu sou feliz. Por isso o menino se chamará Azé. No versículo 14 está escrito assim: Um dia, no tempo da colheita do trigo, Rúben foi ao campo. Ali achou uma mandrágora. Mandrágoras ele achou e as levou para a sua mãe Léia. A sua mãe, quando Raquel viu isso, disse a Léia: Por favor, dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. E no versículo 15 está escrito assim: Léia respondeu: Será que você acha que tomar
o meu marido de mim ainda é pouco, agora vai querer tomar também as mandrágoras que o meu filho me deu? Aí Raquel disse, vamos fazer uma troca. Você me dá as mandrágoras e eu deixo que você durma com Jacó esta noite. Dá o sentido que Jacó fazia tudo o que Raquel queria, mas porém Raquel não dava filhos a Jacó. Jacó o amava. Jacó a amava ela. E no versículo 16, de tardinha, quando Jacó chegou do campo, Léia foi encontrar-se com ele e disse, esta noite você, Jacó, meu marido, vai dormir comigo, porque eu paguei para isso com as mandrágoras que o meu filho achou, com as mandrágoras que o meu filho achou. Nosso filho achou as mandrágoras que o meu filho achou. Naquela noite, Jacó teve relações com ela. E no versículo 17 está escrito, Deus ouviu a oração de Leia, e ela ficou grávida e deu a Jacó um quinto filho. Versículo 18, então Leia disse, este menino se chamará Issacar, pois Deus me recompensou por ter dado a minha escrava ao meu marido. Depois Leia engravidou pela sexta vez e deu a Jacó mais um filho e disse, versículo 20, e disse, Deus me deu um belo presente. Agora o meu marido vai ficar comigo, porque lhe dei 6 filhos. E por isso ela pôs nele o nome de Zebulon. E no versículo 21, por último, Leia teve uma filha e lhe deu o nome de Diná. Versículo 22, então Deus lembrou de Raquel. Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Versículo 23, ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse, Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos. Versículo 24, que o Senhor Deus me dê mais um filho. Por isso ela pôs nele o nome de José. Jacó e Labão fazem um trato. Versículo 25. Depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão, tio, meu tio, deixe-me voltar para a minha terra. E no versículo 26 está escrito, dê-me os meus filhos e as minhas mulheres, que eu ganhei, trabalhando para o Senhor, tio. E eu irei, meu tio, embora o Senhor, meu tio, sabe muito bem quanto eu tenho servido ao Senhor, tio. Versículo 27, Labão respondeu, Jacó, meu sobrinho, fique comigo, por favor, pois, por meio de adivinhações, fiquei sabendo que o Senhor, Deus, está me abençoando por causa de você, Jacó, meu sobrinho. Versículo 28. Diga quanto quer ganhar, meu sobrinho, que eu pagarei. Versículo 29. Então Jacó disse, o Senhor, tio, sabe como tenho trabalhado e como tenho cuidado dos seus animais. Versículo 30.
Antes de eu chegar, o Senhor, meu tio, tinha pouco, mas depois tudo aumentou muito e Deus tem abençoado o Senhor, meu tio, em todos os lugares por onde eu tenho andado. Mas agora preciso cuidar da minha própria família. Meu tio, o Senhor me deixa ir embora com a minha esposa e com meus filhos. No versículo 31 está escrito assim: quanto você quer que eu lhe pague? Insistiu Labão. Jacó, meu sobrinho, quanto é que você quer que eu lhe pague? Respondeu. Não quero salário, eu continuarei a cuidar das suas ovelhas. Se o Senhor, meu tio, concordar com a proposta que vou fazer, meu tio, com o Senhor. Então fala Jacó, meu sobrinho, fala que eu quero ouvir. Que propostas são essas? É essa que você quer fazer? Versículo 32. Hoje vou passar por todo o seu rebanho, tio, a fim de separar, meu tio, para mim, todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados e com manchas. É só isso que eu quero como salário, meu tio. Versículo 33. No futuro, meu tio, será fácil o Senhor saber se eu tenho sido honesto na hora de conferir o meu salário. Se houver no meu rebanho, meu tio, carneirinhos que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados ou não tenham manchas, ou o Senhor saberá que fui eu que roubei. Versículo 34. Labão concordou, dizendo: certo, meu sobrinho, está certo, está bem, certo, aceito a sua proposta. Versículo 35. Mas naquele mesmo dia Labão separou para si todos os cabritos que tinham listas ou manchas, todas as cabras malhadas e as manchadas, ou que tinha algum branco, e todos os carneirinhos pretos ele os entregou aos seus filhos para cuidarem deles. Versículo 36. E se afastou de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem, e Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão, seu tio. Versículo 37. Então Jacó pegou galhos verdes de chopo, de amendoeiras e de plântano, e descascou-os, fazendo aparecer listas brancas. Versículo 38. Ele pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros, onde iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber a água. Versículo 39. E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listadas com manchas e malhadas. Versículo 40. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim, Jacó foi formando o seu próprio rebanho, separando-o dos animais de Labão. Versículo 41. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos das árvores na frente deles, nos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Versículo 42. Mas na frente
dos animais fracos, Jacó não punha os galhos. Por isso os animais fracos ficavam para Labão, e os mais fortes ficavam para Jacó. Versículo 43. Desse modo ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos e escravas, camelos e jumentos. Jacó foge de Labão, no capítulo 31. Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam dizendo o seguinte: Jacó está tirando tudo que é do Senhor Pai. É às custas do nosso pai que ele está ficando rico. Pai, nosso primo Jacó, pai, está te roubando, pai. O Senhor não está vendo isso, pai, acontecer debaixo do seu nariz, pai. Versículo 2. Jacó também notou que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. Versículo 3. Então o Senhor Deus disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais, onde estão os seus parentes. Eu estarei com você. Me obedeça, que eu vou te abençoar cada vez mais e vou estar sempre com você. Me obedeça. Volte para a casa dos seus pais. Versículo 4. Aí Jacó mandou chamar Raquel e Leia, para que viesse ao campo onde ele estava com as suas ovelhas e cabras. Versículo 5. Quando chegaram, ele disse: tenho reparado que o pai de vocês, o meu tio, já não se mostra tão meu amigo como antes, mas o Deus do meu pai tem estado comigo e viu tudo isso, viu tudo que o meu tio, o seu pai, o pai de vocês, fez comigo. Tudo isso que ele fez comigo, Deus viu o que ele estava fazendo. E não era bom para Deus. Por isso Deus está me mandando de volta para a casa dos meus pais, para os meus parentes. Versículo 6. Vocês sabem muito bem que tenho me esforçado muito trabalhando para o pai de vocês. Versículo 7. Mas ele me tem enganado e já mudou o meu salário umas 10 vezes. Porém, Deus não deixou que ele me prejudicasse. Versículo 8. Quando ele dizia: os cabritos com manchas serão o seu salário. Aí as fêmeas tinham crias manchadas. E quando ele dizia: os cabritos listados serão o seu salário, aí as crias saíam todas listadas. Versículo 9. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do pai de vocês e os deu a mim. Versículo 10. Um dia, quando os animais estavam no tempo do cruzamento, eu tive um sonho. Eu vi que os bodes que cobriam as fêmeas eram listados, malhados e manchados. Versículo 11. O anjo de Deus me chamou pelo nome e eu respondi: aqui estou. Versículo 12. Então ele continuou: veja, todos os bodes que estão cruzando são listados, malhados e manchados. Eu estou fazendo com que isso aconteça, porque tenho visto o que Labão, seu tio, está fazendo com você. Versículo 13. Eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, onde você me dedicou uma pedra
derramando azeite sobre ela, e onde você me fez uma promessa, agora prepare-se, saia desta terra e volte para a terra onde você nasceu. Versículo 14. Então Raquel e Leia responderam: não sobrou nada para herdarmos do nosso pai. Versículo 15. Ele nos trata como se fôssemos estrangeiras. Ele até nos vendeu e depois gastou todo o dinheiro que recebeu como pagamento. Versículo 16. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus mandou. Elas disseram para Jacó. Versículo 17 e 18. Jacó se preparou para voltar a Canaã, onde morava Isaque, o seu pai. Fez com que os seus filhos e as suas mulheres montassem os camelos, ajuntou tudo o que tinha e partiu, levando todos os animais que havia conseguido com o seu trabalho na Mesopotâmia. Versículo 19. Labão, o pai de Raquel, havia ido para outro lugar, a fim de cortar a lã das suas ovelhas. E enquanto ele estava fora, Raquel roubou as imagens dos deuses da casa do seu pai. Versículo 20. Foi assim que Jacó, sem avisar que ia embora, enganou Labão, o arameu. Versículo 21. Fugindo com tudo o que tinha, atravessou o rio Eufrates e foi na direção da região montanhosa de Gileade. Labão vai atrás de Jacó. Verso 22. 3 dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó havia fugido. Versículo 23. Ele reuniu os seus parentes e foi atrás de Jacó. 7 dias depois, Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade. Versículo 24. Naquela noite, Deus apareceu num sonho a Labão, o arameu, e disse: cuidado, Labão, não toque no meu servo, não toque no meu escolhido, não toque. Não faça nada a Jacó, o meu servo, o meu escolhido, o meu filho, que me obedece. Não faça nada. Versículo 25. Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade, onde ele estava acampado. E Labão e os seus parentes acamparam no mesmo lugar. Versículo 26. Aí Labão disse a Jacó: por que foi que você me enganou, meu sobrinho, levando as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Versículo 27. Por que, meu sobrinho, você me enganou, fugindo desse jeito, sem me dizer nada? Se você tivesse falado comigo, eu teria preparado uma festa alegre de despedida, com canções acompanhadas de pandeiros e de liras. Verso 28. Você nem me deixou beijar os meus netos e as minhas filhas. O que você fez foi coisa de gente sem juízo, meu sobrinho Jacó. Versículo 29. Eu poderia ter feito muito mal a você, meu sobrinho, mas na noite passada, o Deus do seu pai me disse assim: cuidado, não faça nada a Jacó, o meu servo, o meu filho, o meu escolhido, que me obedece. Versículo 30. Eu sei que você foi embora porque tinha saudades
de casa, mas por que foi que você roubou as imagens dos deuses da minha casa? Por que foi que você fez isso, meu sobrinho Jacó? Versículo 31. Porém Jacó respondeu: eu fiquei com medo, pois pensei que o Senhor ia me tirar as suas filhas. À força, meu tio Labão. Versículo 32. Mas se o Senhor achar as suas imagens com alguém aqui, essa pessoa será morta. Os nossos parentes são testemunhas. Se o Senhor, meu tio Labão, encontrar aqui qualquer coisa que seja sua, pode levar, meu tio. Acontece que Jacó não sabia que Raquel havia roubado as imagens do seu pai Labão. Versículo 33. Labão entrou na barraca de Jacó, depois na de Léia e depois na das duas escravas, porém não encontrou as suas imagens. Então foi para a barraca de Raquel, versículo 34. Aí ele procurou em toda parte, porém não achou nada, pois Raquel havia posto as imagens numa sela de camelo e estava sentada em cima das imagens. Versículo 35. Ela disse ao pai: o Senhor, não fique zangado comigo por eu não me levantar, mas é que estou naqueles dias, eu estou naqueles meus dias, meu pai. Não me faça se levantar. Foi assim que Labão procurou as suas imagens, sem as encontrar. Aí, versículo 36. Aí Jacó ficou zangado. Ele disse a Labão, seu tio: o que foi que eu fiz de errado, meu tio? Qual foi a lei que eu quebrei para o Senhor, meu tio, me perseguir com tanta raiva? Eu quero saber, meu tio, fala para mim, me explique qual o motivo que eu fiz para o Senhor me procurar assim, me perseguir desse jeito, querendo me fazer o mal. Sou seu sobrinho, esposo das suas duas filhas e minhas primas, seus netos. Que eu fiz? Eu te ajudei tanto, meu tio. Trabalhei para o Senhor 14 anos. Nesses 14 anos, o meu salário foi tão pouco que consegui tudo isso com a ajuda do meu Deus, os deuses dos meus pais. E no versículo 37, agora que mexeu em todas as minhas coisas, meu tio, será que encontrou alguns objetos que são seus? Pois ponha esses objetos aqui na frente dos meus parentes e dos seus parentes, que eles julguem qual de nós dois está com a razão. Versículo 38. Durante os 20 anos que trabalhei para o Senhor, as suas ovelhas e as suas cabras nunca tiveram abortos, e eu não comi um só carneiro do seu rebanho. Versículo 39. Nunca lhe trouxe os animais que as feras mataram, mas eu mesmo pagava o prejuízo. O Senhor me cobrava qualquer animal que fosse roubado, de dia ou de noite,
Versículo 40. A minha vida era assim. De dia o calor me castigava, e à noite eu morria de frio. E quantas noites eu passei sem dormir, meu tio, cuidando do seu rebanho, cuidando dos seus animais. Versículo 41. Fiquei 20 anos na sua casa, trabalhei 14 anos para conseguir as suas 2 filhas, e 6 anos para conseguir os seus animais. E ainda por cima, o Senhor, meu tio, mudou o meu salário umas 10 vezes. Versículo 42. Se o Deus dos meus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus a quem Isaque temia, não tivesse estado comigo, o Senhor teria me mandado embora com as mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho que tive, e ontem à noite ele resolveu a questão. Se eu não fosse obediente, meu tio, com o Senhor, com as suas coisas, com seus animais, o Senhor já tinha, se Deus não tivesse do meu lado, me abençoando, e as suas coisas sendo abençoadas através de mim, e aumentava. Se Deus não tivesse comigo, o Senhor teria me mandado embora, sem nada, de mãos vazias. Jacó e Labão fazem um trato. Versículo 43. Labão respondeu a Jacó: assim, estas filhas são minhas, os netos são meus, estes animais são meus, e tudo o que você está vendo é meu. Agora, como não posso fazer nada para ficar com as minhas filhas e com os filhos que elas tiveram, versículo 44, estou disposto a fazer um trato com você. Vamos fazer aqui um montão de pedras para que lembremos desse trato. Versículo 45. Então Jacó pegou uma pedra e a pôs de pé, como se fosse um pilar. Versículo 46, depois disse aos seus parentes que ajuntassem e amontoassem pedras. Eles fizeram um montão de pedras e depois tomaram uma refeição ali do lado deles. Versículo 47, versículo 47. Labão pôs naquele lugar o nome de Jegar Saaduta, e Jacó o chamou de Galede. Versículo 48. Depois Labão disse: este montão de pedras servirá para que nós dois lembremos desse trato. Foi por isso que aquele lugar recebeu o nome de Mispa, porque Labão disse que o Senhor Deus fique nos vigiando quando estivermos separados um do outro. Versículo 50. Se você maltratar as minhas filhas, ou se você casar com outras mulheres, mesmo que eu não saiba o que está acontecendo, lembre que Deus está nos vigiando. Versículo 51. Seja fiel às minhas filhas, seja fiel, Jacó, meu sobrinho, a elas, e fiel a mim, e fiel e obediente às minhas filhas. Seja obediente a Deus também, e seja obediente e fiel ao nosso trato, ao nosso acordo. Versículo 51. Aqui estão as pedras e o pilar que coloquei entre nós dois. Versículo 52. O montão de pedras e o pilar são para lembrarmos desse trato. Eu nunca passarei para lá
deste pilar para atacá-lo, e você não passará para cá deste montão de pedras e deste pilar para me atacar. Versículo 53. O Deus de Abraão e o Deus de Naor será juiz entre nós dois. Então Jacó fez um jumento. Então Jacó fez um juramento. Perdão, todos os espectadores, me perdoem porque eu falei em jumento, mas não é. Me perdoem. Então Jacó fez um juramento em nome do Deus a quem Isaque, o seu pai, temia. Versículo 54. Ele ofereceu um animal em sacrifício ali na montanha e convidou os seus parentes para uma refeição. Naquela noite eles comeram e dormiram ali na montanha. Versículo 55. Na manhã seguinte, Labão se levantou bem cedo, beijou as suas filhas e os seus netos e os abençoou e depois foi embora, voltando para a sua terra. Aleluia. Capítulo 32. Jacó faz planos para o encontro com Esaú, seu irmão. Então Jacó estava continuando a sua viagem, quando algum anjo, vou ler direitinho para que vocês venham entender, igreja, e meus seguidores do YouTube e os espectadores, vou ler direitinho, para que vocês entendam e compreendam, todos vocês que estão assistindo. Jacó faz planos para o encontro com Esaú, seu irmão. Capítulo 32, não tem versículo 1, mas a mensagem é do capítulo 32. Jacó estava continuando a sua viagem quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Versículo 2. Quando Jacó os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. Por isso pôs naquele lugar o nome de Manaí. Versículo 3. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamada de Edom, a fim de se encontrarem com Esaú. Versículo 4. E lhe darem esta mensagem: Eu, Jacó, estou às suas ordens, para servi-lo durante todo esse tempo. Morei com Labão, nosso tio. Versículo 5. Tenho gado, jumento, ovelhas, cabras, escravos e escravas. Estou mandando este recado ao Senhor, esperando ser bem recebido. Versículo 6. Os mensageiros voltaram e disseram: Estivemos com Esaú, o seu irmão. Ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor. E vem com 400 homens. Versículo 7. Quando Jacó ouviu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então, dividiu em 2 grupos a gente que estava com ele, e também as ovelhas, as cabras, os gados e os camelos. E, versículo 8, ele pensou que se Esaú viesse e atacasse um grupo, o outro poderia escapar. Versículo 9. Depois Jacó fez esta oração a Deus: Ouve-me, ó Senhor Deus, do meu avô Abraão e de Isaque, o meu pai.
tu me mandaste voltar para a minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Versículo 10. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado quando atravessei o rio Jordão. Eu tinha apenas um bastão e agora estou voltando com estes dois grupos de pessoas e animais. Versículo 11. O Senhor, ó Senhor, eu te peço que me salve do meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e me mate, e também as mulheres e as crianças. Versículo 12. Lembra que prometeste que tu me correria bem, que tudo correria bem para mim, e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Versículo 13. Naquela noite Jacó dormiu ali. Depois ele escolheu alguns dos seus animais para dar de presente a Esaú. Versículo 14. Escolheu 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros. Versículo 15. 30 camelas com as suas crias, que ainda mamavam, 40 vacas e 10 touros e 20 jumentas e 10 jumentos. Versículo 16. Jacó dividiu esses animais em grupos e pôs um empregado para tomar conta de cada grupo e deu esta ordem: vocês vão na frente, deixando um espaço entre os grupos. Versículo 17. Jacó disse ao primeiro empregado: quando o meu irmão Esaú se encontrar com você, ele vai perguntar: quem é o seu patrão? Aonde você vai? E de quem são esses animais que você vai levando? Versículo 18. Então responda assim: estes animais são do seu criado Jacó, são um presente que ele está enviando ao seu patrão Esaú, e ele também vem vindo aí atrás, logo se encontrará com o Senhor. Versículo 19. Também ao segundo e ao terceiro e a todos os outros que tomavam conta dos grupos, Jacó disse: quando vocês se encontrarem com Esaú, digam a mesma coisa. Versículo 18, versículo 20, e não esqueçam de dizer isto: o seu criado Jacó vem vindo aí atrás. E que Jacó estava pensando assim: vou acalmar Esaú com os presentes que irão na minha frente, e quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. Aleluia. Versículo 21. Desse modo, Jacó mandou os presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. A luta de Jacó em Peniel. Versículo 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas duas mulheres, as suas duas concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as
pessoas passaram, Jacó fez com que também passassem todo o que era seu. Versículo 24. Mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Versículo 25. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Versículo 26. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Versículo 27. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó respondeu: Jacó respondeu, versículo 28. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Versículo 29. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Versículo 30. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. O anjo não era Deus, o anjo era um enviado de Deus. Então Jacó não viu Deus, ele viu o anjo que veio trazer a mensagem para Jacó, que lutou com Jacó. Então, todo aquele que traz a mensagem para os obedientes filhos de Deus, eles são enviados de Deus, fazendo a vontade de Deus. Versículo 31. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Versículo 32. Até hoje, os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. Aleluia. Capítulo 33. Não tem versículo primeiro, mas a mensagem começa do capítulo 33. Jacó se encontra com Esaú. Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com os seus 400 homens, dividiu os seus filhos em grupos, que ficaram com Leia, com Raquel e com as duas escravas. Versículo 2. As escravas e os seus filhos ficaram na frente, depois Leia com os seus filhos, e por último Raquel e José. Versículo 3. Depois Jacó passou e ficou na frente 7 vezes. Ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão, até que chegou perto de Esaú. Versículo 4. Porém Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou. E os dois choraram. Versículo 5. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres, as crianças, perguntou:
quem são esses que estão com você? Jacó respondeu, são os filhos que Deus, na sua bondade, deu a este seu criado. Respondeu Jacó. Versículo 6. Então as escravas e os seus filhos chegaram perto de Esaú e se curvaram na frente dele. Versículo 7. Depois vieram Leia e os seus filhos e também se curvaram. Por último José e Raquel vieram e se curvaram. Versículo 8. Depois Esaú perguntou, e o que são aqueles grupos que encontrei pelo caminho? Jacó respondeu, por meio deles pensei em ganhar a boa vontade do Senhor. Versículo 9. Aí Esaú disse, eu já tenho bastante, meu irmão, fique com o que é seu. Versículo 10. Mas Jacó insistiu, não recuse-se, e é que mereço um favor seu. Aceite o meu presente para mim ver o seu rosto. É como ver o rosto de Deus, pois o Senhor merece ver, pois o Senhor me recebeu tão bem. Versículo 11. Por favor, aceite este presente que eu trouxe para o Senhor. Deus tem sido bom para mim e me tem dado tudo o que preciso. E Jacó insistiu até que Esaú aceitou o seu presente. Versículo 12. Então Esaú disse, bem, vamos embora, eu vou na frente. Versículo 13. Jacó respondeu, meu irmão, o Senhor sabe que as crianças são fracas e eu tenho de passar nas ovelhas e vacas com crias. Se forem forçados a andar depressa demais, nem que seja por um dia só, todos os animais poderão morrer. Versículo 14. É melhor que o meu patrão vá na frente deste seu criado. Eu vou atrás devagar, conforme o passo dos animais e dos meninos, até que cheguem a Edom, onde o Senhor mora. Versículo 15. Versículo 15. Esaú disse, então deixe que alguns dos meus empregados fiquem com você, para acompanhá-lo. Jacó respondeu, não é preciso, eu só quero conquistar a amizade do meu patrão. Versículo 16. Naquele dia, Esaú voltou pelo mesmo caminho para a região de Edom. Versículo 17. Jacó, por sua vez, foi para Sucote. Ali construiu uma casa para si e abrigos para o gado. Por isso, puseram naquele lugar o nome de Sucote. Versículo 18. Assim Jacó voltou da Mesopotâmia para Canaã. Ele chegou são e salvo à cidade de Siquém e armou o seu acampamento ali perto. Versículo 19. Por 100 barras de prata comprou terras dos filhos de Armon, o pai de Siquém, e nelas armou o seu acampamento. Versículo 20. Ali ele construiu um altar e pôs nele o nome de Eu, o Deus de Israel. Aleluia. Glória. Glória. Aleluia. Agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo. E continue assistindo meus vídeos. E compartilhem e deixem os seus likes. Comentem. Que hoje pela madrugada,
de novo vou estar aqui, lendo, trazendo a mensagem para vocês entenderem e compreenderem. E fiquem assistindo sempre os meus vídeos que eu estou postando. Amém.